Meu nome é Edgar Bull, eu sou faixa preta quinto dan Aikikai. Estamos aqui em mais uma edição do seminário do AIC, o Aikido International Club. A ideia do AIC é um clube de amigos. São vários países reunidos e dessa vez a organização está sendo Brasil e França aqui no Rio de Janeiro. Especialmente eu tive a honra de fazer a aula de abertura de touros aqui no seminário, onde eu tentei demonstrar os princípios de Aiki que eu tenho desenvolvido junto do Maekawa Sensei, do Japão, e do meu Shihan Wagner Bull. Aiki é a base do Takemuso Aiki, a essência do Aikido de O-Sensei. この度はリオデジャネイロの合同セミナーにお招きいただき大変ありがとうございました。指導の先生方、準備をしてくださった皆様、スタッフの皆様、本当にお疲れ様でした。大先生から始まりました合気道を通してさまざまな方と出会えること、そして皆さんのいろいろな形での稽古を勉強させていただき、非常にいいお土産をもらった感じがします。またいつかどこかで稽古が一緒にできることを楽しみにしております。ありがとうございました。 Eu sou Alexandre Bull, sexto dan. Como sempre, a gente vem para o AIC, é um clube especial, um clube de amigos, em que a gente vem trocar experiências, amizade, fraternidade e, sobretudo, muito carinho e amor. Então, está sendo um evento excepcional esse aqui no Rio. A gente está no 13º encontro, de pessoas latino-americanas e brasileiros, mexicanos, gente da França, Venezuela. Então, é um encontro muito especial de pessoas que vêm para agregar, para somar essa família, e está sendo extremamente especial. Hola, ¿qué tal? Yo soy Meyalxóchitl Hernández Arellano, quinto dan de Aikikai. Yo pertenezco a la Fundación de Aikido Olinkikai AC de México, Ciudad de México. Nuestro sensei es Manuel Hernández. Para mí el haber participado aquí en el AIC Río 2025 fue una alegría tremenda. Les agradezco muchísimo a todos los participantes, a los sensei, organizadores, que de verdad fue una organización muy bonita. Pues gracias, y más como una exponente mujer, estoy agradecida y esperemos que en los próximos años haya más mujeres. Gracias. Luke Leoni, sensei, faz mais de 45 anos que pratico Aikido. Então, estamos no seminário do AIC, que é um seminário que fazemos cada ano em países diferentes da América Latina e de França também. Esse ano, minha vez de fazer o seminário, o termo do Joaquim no Rio, no Meyer. Então, aqui estamos um clube de amigos de toda a América Latina para praticar juntos com os alunos deles. Esse fim de semana é o 13º encontro do AIC no Rio de Janeiro.